Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é dia 17 de novembro de 2020 e a sua central de notícias, a sua central de informação está ao vivo por todas as plataformas da Conecta Mais TV. E ao meu lado, o bom dia para Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, terça-feira, 17 de novembro de 2020. Hoje é dia da criatividade, Thiago, e também dia internacional do estudante. A previsão do tempo para esta terça-feira é que a terça-feira amanheceu com sol entre nuvens aqui em Nova Prata. A temperatura registrada ao amanhecer foi de 12 graus e à tarde poderá chegar aos 23 graus. E não há previsão de chuva para os próximos dias. Neste momento fazem 19 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de terça-feira, começamos pela economia. Balança comercial registra superávit de 572 milhões na segunda semana de novembro. E pela agricultura, o principal destaque que nós temos é que nos estados do sul, a aveia preta e o trigo podem fazer a soja ficar 54% mais produtiva. E pelas notícias do mundo, países da Ásia Pacífico assinam um dos maiores acordos comerciais da história. E pela política, a maioria dos candidatos a vereador e a prefeito apoiados pelo presidente Bolsonaro não se elegem no último domingo. E pela atualidade, vírus mortal encontrado na Bolívia é transmissível entre humanos. E no esporte, o principal destaque é que no vôlei de praia, Alisson e Álvaro conquistam o segundo título consecutivo na temporada. Pelas notícias do estado, meteorologista afirma que fenômeno Laninha promete ser de rápida duração. E pela Serra e o Planalto, cidadão de Biraiaras recebe alta após estar internado por mais de 100 dias por conta da Covid-19. E pelas notícias da nossa região, Nova Prata é contemplada com o projeto da RGE em mais de R$ 1 milhão. E dentro de alguns instantes, Monalise Canali, com sua chamada externa, traz as principais informações do nosso núcleo próprio de jornalismo. Hoje temos matérias especiais e o repórter aí trazendo as principais informações atualizadas para você. Beto, vamos à economia? Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas, 8 minutos. Começamos pelo portal Infomoney. A Ibovespa sobe após teste bem-sucedido de vacina da Moderna e dados fortes de economias asiáticas. O dólar cai a R$ 5,41. O Ibovespa operou em alta na segunda-feira, impulsionado por dados fortes da China e pelo anúncio da farmacêutica Moderna, que sua vacina contra o coronavírus tem mais de 94% de eficácia, acima dos 90% de profilaxia da Pfizer e da BioNTech. Vale lembrar que hoje é dia de vencimento de opções sobre ações e que deve adicionar volatilidade à bolsa. E pelas informações do Canal Rural, o balanço primário aí do mês de novembro, a balança comercial fecha com um superávit superior a 572 milhões na segunda semana. A segunda semana do mês de novembro de 2020 fez com que a balança comercial brasileira registrasse um superávit de 0,572 bilhões e corrente no comércio aí de mais de 7 bilhões de reais. O resultado das exportações no valor também superou a marca dos 4 bilhões de dólares e as importações mais de 3,56. No mês, as exportações somam num total de 8 bilhões de dólares. Os números são bons para a economia. E segundo o portal da CNN Brasil, o Mercado Livre quer formalizar os seus vendedores. O Mercado Livre tem trabalhado em um programa para estimular a formalização dos vendedores em sua plataforma. A meta é ampliar o uso do serviço de entregas da companhia, hoje disponível só para quem tem CNPJ. E, segundo apurou o Estadão, também fomentar o futuro crescimento da operação de crédito, que deve virar realidade após a empresa ter recebido o aval do Banco Central para operar como instituição financeira. E outra das gigantes empresas brasileiras, a companhia aérea Azul, de acordo com o portal CNN Business,
destaca que no terceiro trimestre, aliás, teve um prejuízo de 1,2 bilhões de reais, mas sinaliza uma recuperação da demanda nos próximos meses. Esse balanço foi divulgado no dia de ontem e enviado à Comissão de Valores Monetários. O resultado representa um aumento de 122% em comparação com o prejuízo de 550 milhões do igual trimestre de 2019. Conforme a empresa, os números continuam pressionados pelos efeitos da pandemia do Covid-19. E o EBITDA ficou negativo em 258 milhões contra um resultado positivo registrado no ano passado. A margem foi negativa de 32% contra 30% no ano passado, ou seja, prejuízos das companhias aéreas ainda se refletem nos balanços porque a recuperação plena das operações ainda não ocorreu no setor. Em segundo o portal da CNN Brasil, o Pix terá cashback e possibilidade de programar pagamentos, diz Campos Neto. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, acredita que o novo sistema de pagamentos instantâneos, o Pix, lançado ontem, segunda-feira, vai aumentar a competição dos sistemas financeiros de pagamento do Brasil. Com isso, novos negócios serão mais viabilizados. Na visão dele, o Pix também terá um papel importante na retomada econômica após a crise causada por impacto da pandemia da economia. Diz ele, é uma recuperação muito gerada por um incentivo da tecnologia e da produção de dados. E diz que a gente vê a qualidade do comércio online que está acontecendo. As pessoas pedem mais comida em casa e usam mais aplicativos, destacou ele. E agora, Beto, essa aí tu anota embaixo da tua mesa e o ano que vem a gente vê se ela vai se confirmar. Porque de acordo com o Citigroup, informando pelo portal Money Times, o dólar pode cair 20% em 2021 com o avanço das vacinas. Isso é o que disse a consultoria do setor econômico do Banco Citi. Abre aspas, acreditamos que a distribuição de vacinas marcará todas as nossas indicações de mercado baixista, permitindo que o dólar siga um caminho semelhante ao que experimentou desde o início até meados dos anos 2000, fecha aspas. Quando a moeda entrou em uma trajetória descendente de vários anos, disseram estrategistas do Citigroup nessa última segunda-feira. O índice do dólar na Bloomberg, que acumula uma queda de 11% em relação ao pico de março, sofreu a maior pressão nessa última segunda-feira após a notícia de que a vacina da Covid-19 da Moderna testou uma eficácia positiva. E agora na parte da agricultura, segundo o Canal Rural, aqui no sul, a aveia preta e o trigo podem fazer a soja ficar 54% mais produtiva. Apesar de muitas opções de culturas para fazer a cobertura da terra durante o outono e o inverno no sul do país, ainda há quem acredite que deixar a área em pouso seja uma boa alternativa. Um estudo realizado pela Embrapa, em conjunto com 4 universidades, mostrou que semear aveia preta e trigo no sul do Brasil, o período descrito pode aumentar em 54% a produtividade da soja plantada na sequência. E de acordo com o pesquisador da Embrapa, Evaldi Balbinot, o desempenho da soja foi estimado a partir das variáveis densidade de plantas, índice de área foliar, teor da clorofila, estimado pelo índice SPAD, a matéria seca acumulada, produtividade de grãos e componentes do rendimento. Tá bonito esse céu hoje atrás de ti, hein, Beto? Que belo dia que nós temos em Nova Prata no dia de hoje. E seguindo pelas notícias agrícolas pelo portal das notícias agrícolas, a avicultura de corte e de postura. Não é da postura reta, mas é da postura de ovos. O milho e o farelo de soja sobem em ritmo muito acelerado, mais do que o preço dos ovos e do frango. De acordo com analistas de mercado, o que pesa mais na conta é o farelo de soja, já que há pouco volume disponível e é um componente importante das rações e de difícil substituição. O que isso quer dizer? O produtor de frango, seja tanto da carne, da proteína, quanto aquele que cultiva os aviários para a postura de ovos, está sofrendo de uma maneira nunca antes vista. Por quê? O preço dos insumos, né? A galinha precisa comer e ela come milho e farelo de soja, deram uma disparada, o que não aconteceu com os ovos nem com a carne de frango. Por isso que o setor se vê numa situação apertada como nunca antes vista. Agora falando sobre o milho, segundo o Canal Rural,
O milho, as exportações somam 2,271 milhões de toneladas em novembro. As exportações do milho não moído, exceto o milho doce do Brasil, apresentaram receita de 412,301 milhões de dólares em novembro, em 9 dias úteis, com média diária de 45,811 milhões. A quantidade total do milho exportada pelo país ficou em 2,271 milhões de toneladas, com média de 252 milhões de toneladas. O preço médio por tonelada ficou em 181,50 dólares. E na comparação média diária de novembro de 2019, houve uma alta de 31,28% no valor médio diário exportado, ganho de 22,79% na quantidade média diária de volume ganho e também pelo preço médio da safra. E agora, com um oferecimento de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado, tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, a Dionet Telecom, Unimed Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet, as informações do mercado financeiro. E começamos pelo câmbio. O dólar fechou ontem a R$ 5,41. O euro, R$ 6,43. A libra, R$ 7,16. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 180 e mínimo R$ 168,50. Pelo preço do milho máximo R$ 70 e mínimo R$ 60. O arroz máximo R$ 126 e mínimo também R$ 126. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 277,50, mínimo R$ 262. Arroba da vaca máximo R$ 270 e mínimo R$ 252. E agora, Beto, as informações do mercado financeiro. Ibovespa ontem fechou em bom humor acima dos 106 mil pontos, com uma alta de 1,63%. Dow Jones também fechou em alta de 1,60% e Nasdaq também fechou em alta de 0,80%. Nesse momento, os mercados europeus operam em queda e os índices já encerrados do dia, Nikkei em Tóquio, alta de 0,42% e o chinês Xangai, queda de 0,21%. E nesse momento, quem está na rua para trazer as informações é Monalise Canali. Bom dia, Monalise. Bom dia, Matheus. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Olá a todos os telespectadores. Hoje a gente vem um pouquinho mais tarde, mas porque estamos em deslocamento para o município de Cotiporã, onde logo mais estaremos ao vivo com o prefeito Breda, que vai falar para a gente sobre essa parte da bandeira vermelha, da bandeira laranja. Retornamos para a bandeira laranja, mas na última sexta-feira estávamos classificados então em bandeira vermelha. Então a gente vai conversar com ele, né, para lembrar o pessoal de que o risco ainda está aí eminente em toda a nossa sociedade. Além disso, hoje vamos ter uma matéria muito bacana com o pessoal do Hospital São João Batista. Foi conseguido então um selo de acreditação, um selo de qualidade, um selo muito importante para o hospital, agora se tornando então nível 2. E para entender um pouco melhor sobre esse selo, essa certificação, acompanhe a matéria que daqui a pouco o Beto e o Thiago estarão chamando. Além disso, a gente te apresenta numa outra reportagem a Casa do Artesão aqui do município de Nova Prata, um ponto turístico recheado de artesanatos locais, um monte de coisa bonita para você que é turista, que é daqui, que gosta de valorizar os trabalhos locais. Então essas são as reportagens de hoje. Na sequência a gente volta lá do município de Cotiporã para trazer mais informações então sobre o novo modelo de distanciamento, o que está acontecendo aqui na nossa região. Thiago, retornamos com você. Muito obrigado, Monalise. Em primeira mão, então, a Cotiporã falar com o presidente da AMESNE, o prefeito Breda, que vai trazer as informações. Fomos para a bandeira vermelha, ontem tivemos o julgamento do recurso, voltamos para a bandeira laranja, mas tem que se ligar o sinal de alerta aí para que nós não voltamos a esse regime mais restritivo. E agora vamos para as notícias internacionais, Beto? Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 20 minutos. E começamos pelo portal da CNN Brasil. Países da Ásia Pacífico assinam um dos maiores acordos comerciais da história. Segundo a assinatura da Parceria Econômica Regional Abrangente, a RCEP, da sigla em inglês, tem uma cúpula regional
de Hanoi e mais o golpe para o grupo rival promovido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no qual seu sucessor Trump saiu em 2017. Segundo e-mail às questões sobre o envolvimento de Washington e da Ásia, o RCEP fez cimentar a posição da China com mais firmeza como parceiro econômico do Sudeste Asiático, Japão e Coreia, colocando a segunda maior economia do mundo em melhor posição para moldar as regras comerciais da região. Segundo os Estados Unidos, estão ausentes tanto o RCEP quanto o sucessor da parceria Transpacífica liderada por Obama, deixando a maior economia do mundo de fora de dois grupos comerciais que abrangem a região de crescimento mais rápido do planeta. E agora uma informação que também vem sobre a consolidação de novos players no mercado financeiro mundial. E a informação, peraí que ela me escapou, Beto, deixa eu voltar, pronto, achei ela, tá aí. O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que é a sigla BBVA, vendeu suas operações financeiras nos Estados Unidos para o PNC Financial Services Group, que está gastando bilhões para consolidar o seu lugar entre os maiores bancos da América. A operação, anunciada no dia de ontem, foi feita aí com mais de 11,6 bilhões de dólares. Então, o banco americano comprou a divisão do banco espanhol Bilbao Vizcaya. A subsidiária americana do BBVA tem mais de 100 bilhões em ativos e opera em 630 agências em 7 estados americanos, que agora passam a ser sob a bandeira do PNC. E segundo o portal da Deutsche Welle, a Polônia e a Hungria vetam o orçamento da União Europeia e fundo pós-pandemia. Os governos da Hungria e da Polônia bloquearam na segunda-feira, ontem, a aprovação do orçamento plurianual da União Europeia, um fundo bilionário para a recuperação pós-pandemia, provocando uma crise política no bloco. A postura dos dois países é um protesto contra um mecanismo que condiciona o recebimento e ajuda financeira da União Europeia a respeito do Estado do Direito. E os governos da Hungria e da Polônia são alvos de ações legais da Comissão Europeia por supostas violações de princípios democráticos. Exatamente, principalmente o governo húngaro aí é alvo de sérias acusações, e aí cada um joga com as armas que tem, né? Ao mesmo tempo que existem vedações e aí publicações sobre violações dos direitos humanos, os governos húngaro e polonês revertem esta chamada através de bloqueio nas ditações do orçamento da União Europeia. Tudo isso, claro, para fazer um jogo de poder para ver quem sai com o seu direito sobreposto diante dos outros países. A União Europeia, Beto, passa por situações bastante complicadas. O bloco todo entra num questionamento muito sério desde o Brexit, e as questões de 2020 não tornaram o continente europeu mais unido do que ele era antes disso. E segundo o portal Notícias do UOL, antes sem restrições, a Suécia tem 100 mortes diárias por Covid e muda tática. Durante a segunda onda da Covid-19, ainda mais intensa que a primeira, a Suécia abandona sua estratégia de permitir a abertura quase plena de sua sociedade e anuncia novas medidas de controle. Enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde soa o alarme diante do recorde de casos de coronavírus e diz que o governo, que estão deixando o vírus da Covid-19 circular e estão brincando com fogo. Na segunda-feira, com sua coletiva de imprensa, Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, foi cauteloso ao comemorar os resultados de testes das vacinas como da Moderna e da Pfizer, indicando que estão extremamente preocupados diante da proliferação recorde de novos casos da Covid-19. E pelo portal Deutsche Welle, a informação que chega é que o governo da Alemanha quer apertar ainda mais o lockdown no país germânico. As propostas vão desde a proibição de festas a diversões e também das turmas escolares. As sugestões constam em um documento preparatório para a reunião com líderes regionais sobre a gestão da pandemia. Então, Angela Merkel pretende apertar as medidas de restrição contra a Covid-19, e isso deve incidir em uma alta das medidas de restrição nos lockdowns provocados na Alemanha. E segundo o portal UOL, também a vacinação em massa na Itália começará no segundo semestre de 2021,
diz ministro. Roma, o ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, afirma ontem que a vacinação em massa contra o coronavírus no país deve começar apenas no segundo semestre de 2021. E em entrevista ao jornal La Stampa, Speranza confirmou que a Itália já terá doses para vacinar de 1,7 milhão de pessoas em janeiro, mas esse lote terá uma cota mínima para imunizar trabalhadores da área da saúde e também de asilos. E as informações do portal CNN Internacional: após sinais de recuo nas eleições, Trump volta a afirmar que venceu a eleição presidencial. Beto, ele já está ficando chato com isso, né? Após mais de uma semana depois dos principais resultados derem a vitória para Joe Biden, e no final de semana ele também admitir que a eleição que ele perdeu, mas que a eleição foi fraudada. No Twitter ele disse, abre aspas, a recontagem falsa dos votos na Geórgia não significa nada, pois não estão permitindo que as assinaturas nas cédulas sejam vistas e verificadas, fecha aspas. Contudo, não há provas de que houve interferência no processo de apuração nos estados da federação. E segundo o portal da BBC, o que acontece se Trump se recusar a sair da Casa Branca? Nos 244 anos da história dos Estados Unidos, nunca houve um presidente que se recusasse a deixar a Casa Branca depois de perder uma eleição. O que você me diz disso, Thiago? Eu acho que vai ser aquele blefe, Beto Guidini. Ele tem até 20 de janeiro para deixar a Casa Branca, e eu aposto que a hora limite, que deva ser por volta da meia-noite, ele deva sair às 23h59, escoltado pelo serviço secreto em helicóptero, e vai sair, porque vai segurar até o último minuto, porque a vida política de Donald Trump não termina agora. Daqui 4 anos vocês podem esperar que ele vai voltar candidato com um mar de promessas e vai querer de novo voltar para a Casa Branca. Só que claro que tudo no meio disso existe um jogo político muito forte. De qualquer forma, Trump representa 49% do eleitorado norte-americano. Isso quer dizer que ele não pode abandonar o posto e abandonar principalmente a sua postura turrona nesse momento, porque senão ele vai colocar em descrédito as questões que ele vinha sempre propagando. O que vai acontecer? Ele vai ficar até o último minuto possível dentro da Casa Branca e só vai sair na última hora. E nos bastidores, durante os próximos 4 anos do governo Joe Biden, Donald Trump vai incomodar e muito, Beto. E segundo o portal da BBC, o legado de Melania Trump, a primeira-dama mais fechada e contraditória da história dos Estados Unidos. Enquanto o planeta acompanha a revolta de Donald Trump, com a derrota projetada na corrida presidencial contra o oponente democrata Joe Biden, a primeira-dama Melania pratica o que mais faz durante os últimos 4 anos na Casa Branca: silêncio. Se o legado de Donald Trump para a Casa Branca e a democracia dos Estados Unidos é objeto de polarização e controvérsia, o de Melania, o papel que foi ocupado por Michelle Obama e Jacqueline Kennedy, Onassis, ainda é uma incógnita. E aí, uma outra última reportagem da BBC para a gente encerrar as notícias do mundo, né? Como foi o dia em que Donald Trump recebeu a notícia de que havia perdido a eleição. Ele saiu para jogar golfe e, segundo fontes que conviveram com Donald Trump os 4 anos na Casa Branca, já viram ele em dias bons e em dias ruins. Mas nada se comparou com o dia 7 de novembro, quando foi anunciado aí a situação de que ele havia perdido a eleição. Diz que ele ficou muito bravo e seguiu jogando golfe, né? E as repercussões, claro que toda um mise-en-scène em torno de tudo isso, e as acusações de roubo e de fraude, que é a única questão que ele tem aí a apontar, que ocorreram nas eleições. Donald Trump não vai largar o osso tão fácil, isso você pode contar, Beto. E agora nós vamos a um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000.
trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Gente querida de Nova Prata, tudo bom com vocês? Me chamo Rodrigo Solton e sou pianista do projeto Música a Domicílio. No dia 28 de novembro, a partir das 19 horas, estaremos aí em Nova Prata comemorando os 48 anos da CDL de Nova Prata. Vamos fazer uma festa linda e por isso a CDL agradece a parceria das empresas Auto Pratense, Sicredi, Unimed, Clipe Era do Papel, Zeca Materiais de Construção, Tá na Roda Pneus, a Viva Farma, Supermercado Lorenzetti, a Dilnet, Postal Engenharia com o apoio do Restaurante Paradiso, Mix Lanches e Dom Antônio Empório de Carnes. Juntos, a música a domicílio chega até a sua casa. Tá bom, gente? Grande beijo! Può dipendere dai giorni. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados, sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Retornando para você a sua central de notícias, a sua central de informações, que conta com o apoio de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio, Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado, Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Preto Veículos, representante Chevrolet,
a Dilnet Telecom e Unimed Vale das Antas. Agora a temperatura são 8 horas e 35 minutos. A previsão do tempo e a temperatura de hoje. Segunda a terça-feira amanheceu com sol entre nuvens aqui em Nova Prata. A temperatura registrada ao amanhecer foi de 12 graus e à tarde poderá chegar aos 23 graus. Não há previsão de chuva para os próximos dias. E neste momento fazem 19 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações agora na parte da política. Segundo o portal G1, com queda da antipolítica, a reeleição de Bolsonaro deve depender mais de gestão e da economia. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, foi aconselhado algumas vezes por aliados a não se envolver na campanha de 2020. Um presidente de partido ouvido pelo Bloco avalia que Bolsonaro estava na condição privilegiada de não se envolver na disputa por não ter partido. No entanto, mais importante do que ganhar para Bolsonaro, diz o ministro do governo, é derrotar os inimigos. No caso, João Dória, em São Paulo, e a esquerda em outras cidades. E alguns dias antes do pleito, Bolsonaro ouviu o diagnóstico de que Celso Russomano ia perder e que Marcelo Crivella perigava não chegar ao segundo turno, derrotado por Marta Rocha. E vamos depois avançar com mais reflexões sobre os apoios do presidente e as derrotas dos seus correligionários nas urnas municipais. Mas antes disso, Beto, tem um recado para ti. A Janaína Fim diz que está esperando para você provar as delícias que ela prepara e te manda um bom dia. E também um beijo para ela também. E também o seu João Luiz da Costa, a dona Carmen Corso e a dona Maria de Lourdes Pagnon Série, que estão conectados conosco nessa manhã. O carinho de vocês torna o nosso trabalho muito mais especial. E seguindo para falar sobre política, o presidente também deu uma declaração sobre as apurações das eleições. Será que ele está seguindo a moda de alguém, Beto? E ele disse que temos que ter apuração que não deixe dúvidas, falando sobre os atrasos aí que tivemos no TSE. 3 horas também não dá para considerar um atraso tão grande assim para mais de 5.000 cidades para divulgar os resultados, também não dá para se queixar dessa forma, né? Mas ele falou sobre a segurança e a confiabilidade do processo eleitoral. Abre aspas. Temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas. É só isso. Tem que ser confiável e rápido, não deixar margem para suposições. Desconheço do mundo onde ele seja utilizado. Se não tiver uma forma confiável de apurar as eleições, a dúvida sempre vai permanecer. Fecha aspas. Será que ele está seguindo a modinha de alguém loiro e topetudo por aí, Beto? Um Donald Trump da vida, no caso, né? Segundo o portal G1, a maioria dos candidatos a vereador e prefeito apoiados por Bolsonaro não se elege. Os candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro sem partido não viram ajuda política a reverter em votos nas eleições do domingo. Dos 45 vereadores apoiados em 27 cidades, 10 se elegeram, 35 não se elegeram. Apenas 31 suplentes. E Bolsonaro manifestou apoio aos candidatos durante lives na internet, em especial na reta final da campanha. E pelo portal G1 também, Hamilton Mourão diz que não se pode, abre aspas, debitar, fecha aspas, a Bolsonaro o mau desempenho dos candidatos apoiados pelo presidente. O vice argumentou que o presidente não entrou de cabeça nas eleições municipais e, na opinião de Mourão, os partidos tradicionais de centro foram os grandes vencedores do pleito. Aliás, tu sabe o que tem acontecido nos últimos dias, Beto? Hamilton Mourão tem tomado conta aí das opiniões e a imprensa tem escutado ele muito mais. O que será que há por trás dessa preferência por ouvir Hamilton Mourão? Parece que ele é mais centrado, né? E segundo falam do Mourão, também a CNN Brasil, que Mourão vê Kamala como elo para aproximar Brasil e Estados Unidos na gestão de Biden. O vice-presidente Hamilton Mourão já definiu uma estratégia para se aproximar de Kamala Harris, a vice-presidente eleita dos Estados Unidos. O primeiro contato será por uma cordialidade. A intenção é dar congratulações a Harris pela vitória ao lado de Joe Biden na disputa pela Casa Branca.
E pelo Correio Brasiliense, esse fato foi noticiado ontem. A Polícia Federal prende um homem acusado de jogar um carro contra o Ministério da Justiça. A investigação apura a hipótese de terrorismo. A oitiva do suspeito será fundamental para entender a motivação. Isso aconteceu no dia de ontem, essa prisão, o motorista do veículo que foi jogado contra a sede do Ministério da Justiça na Esplanada dos Ministérios em Brasília. De acordo com fontes obtidas junto à Polícia Federal, as autoridades pensaram se tratar um acidente ao encontrar o veículo no espelho d'água. No entanto, um pedaço de madeira foi encontrado no acelerador do veículo, por isso a linha de investigação partiu para o crime de terrorismo. E agora uma curiosidade aqui, Thiago, na política, segundo o portal Estúdio FM, após empate nas eleições em cidade de Santa Catarina, candidato é eleito prefeito por ser 2 meses mais velho que adversário. Mauro Risso, do MDB, foi eleito no domingo prefeito de Jardinópolis, no oeste catarinense, após empatar com Antoninho, do PT. Risso foi eleito por ser 2 meses mais velho do que o segundo colocado. Ambos têm 50 anos e receberam 748 votos, correspondendo a 50% dos votos válidos cada. Mas é muita coincidência, né, Beto? O mesmo número de votos, 748 para cada um, e os dois têm 50 anos de idade, e esse é o critério de desempate utilizado nas eleições brasileiras. Pode parecer um critério meio pífio, mas enfim, é isso que a gente tem, né? Uma questão matemática, se o empate é técnico em número iguais de votos, quem ganha é o candidato mais velho, e esse, no caso, tinha 2 meses a mais que o outro. E agora, voltando as atenções para o estado do Amapá, e a gente sempre vai bater nessa tecla aqui, porque entendemos a necessidade desse assunto ser falado para criar conscientização. Pelo portal Correio do Povo, o rodízio de energia elétrica é reestabelecido no Amapá. Moradores de 12 municípios passam um dia sem interrupção do serviço e depois ele volta a cair. Já se passaram 12 dias desde que o incêndio no transformador deixou 13 das 16 cidades do Amapá sem energia elétrica. E exatamente no dia que ocorreu o primeiro turno das eleições, onde o pleito foi adiado por questões de segurança, moradores de 12 municípios passaram um dia sem o serviço ser interrompido. Beto, 12 dias sem energia elétrica, não há ordem social que prevaleça diante disso. E segundo o portal da BBC, abre aspas, somos excluídos do país, fecha aspas. Os amapaenses veem descaso nacional por apagão em meio a protestos e violência. Que, segundo 9 dias após o início do apagão que deixou a maior parte da população do Amapá sem energia elétrica, moradores da capital, Macapá, ainda relatam dificuldades para retomar a vida normal e reclamam do descaso e do abandono por parte dos governos, além de falta de visibilidade para o problema no restante do país. E por falar em política, pelo portal CNN, alguém que não dava as caras por aqui há muito tempo. O ministro Lewandowski, do STF, determina novamente que a Lava Jato conceda a Luiz Inácio Lula da Silva o acesso à leniência. Foi determinado que a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba cumpra a decisão do STF que assegura ao ex-presidente Lula acesso aos autos do acordo de leniência da Odebrecht que digam respeito ao petista, independentemente de prévia manifestação do MPF e da Odebrecht ou de, abre aspas, quem quer que tenha participado do acordo para impedir que venham a dificultar o fornecimento de elementos de prova. O que isso quer dizer? A Odebrecht firmou um acordo e a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer ter acesso aos termos desse acordo de leniência para verificar quais são as provas citadas ali. E agora nós vamos para a parte da atualidade. Segundo o portal da CNN Brasil, uma gigante dos ares faz 100 anos em meio à pandemia que prejudicou a aviação. A companhia aérea australiana Qantas está comemorando seu 100º aniversário nesta segunda-feira ontem, uma notícia rara e otimista para uma indústria de aviação prejudicada pela pandemia do coronavírus. A companhia aérea começou como Queensland and North Territory Airlines Service, e que foi abreviado para Qantas no 16 de novembro de 1920. Os 3 fundadores, Hudson Fysh,
Paul Guinness e Fergus McFester acreditavam que, então, nascente do negócio de viagens aéreas, poderia ser a maneira de conectar vários postos avançados distantes das regiões rurais da Austrália. E olha essa aqui, Beto Guidini, pelo portal UOL. Um pombo-correio foi arrematado em um leilão por 1.600.000 euros. Isso mesmo que você ouviu, um leilão virtual. O comprador foi um chinês que havia arrematado no ano passado outro pombo-correio por 1.250.000 euros. O criador desses pombos se localiza na Antuérpia, próximo a Bruxelas, aí na Bélgica. E ele é um dos mais renomados criadores da Europa. Agora eu fico pensando, o que faz a pessoa pagar mais de 1 milhão de euros por um pombo? É muito confuso. Será que ele vai para a panela, Thiago? Agora, Daria cara esse pratinho de massa, né? Massa, pombo com massa. E segundo o portal Estafeta, a vacinação contra pólio segue até o dia 21 de novembro. Segundo, em consequência, a baixa cobertura da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite no estado, a Secretaria de Saúde decidiu prorrogar o prazo da estratégia até dia 21 de novembro. Nesta data também será realizado o segundo dia de mobilização no sábado, em que os postos de saúde e casas de vacinação ficarão excepcionalmente abertos para estimular e facilitar às famílias o acesso à imunização contra a pólio de crianças menores de 5 anos. A multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos foi igualmente prorrogada. Beto, agora uma notícia que cada vez que a gente recebe, né, existem surtos de vírus ocorrendo no mundo inteiro, mas a gente nunca sabe qual vai ser, o que vai avançar, o que não vai, por isso a gente prefere noticiar no começo para dizer que a gente avisou. Mas um vírus mortal é encontrado na Bolívia e ele é transmissível entre seres humanos. A infecção que ele causa traz febre hemorrágica com sintomas semelhantes ao ebola. Ao menos 5 casos ocorreram no ano passado e 3 pessoas morreram. Esse vírus é chamado de chapare e ele tem aí um componente que acaba causando essas maledicências. Isso foi registrado na capital La Paz e o único registro desse vírus até então datava em 2004, também numa cidade boliviana. O surto do ano passado deixou as autoridades locais em alerta, mas isso foi ano passado e a gente não sabia, mas tudo bem, agora a gente já está sabendo que tem um vírus mortal aí rondando na Bolívia que faz divisa com o Brasil. Da América do Sul, né? Agora, segundo o portal G1, também falando sobre vírus, o coronavírus, o misterioso gene dentro do gene descoberto no vírus causador da Covid-19. Ele sempre esteve lá, mas escondido, e até recentemente ninguém o havia descoberto. Trata-se de um gene misterioso chamado ORF3D, encontrado dentro de outro gene no coronavírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19. A descoberta foi feita por um grupo de cientistas liderado pelo pesquisador Chase Nelson, do Instituto de Genômica Comparativa do Museu de História Natural de Nova York, nos Estados Unidos. E pelo portal Correio do Povo, o último destaque que nós trazemos aí das notícias internacionais é o que deixou ontem os mercados animados. A vacina experimental da americana Moderna tem eficácia de 94,5% na sua fase 3. Na semana passada, os laboratórios Pfizer e BioNTech disseram que a sua tinha 90%. Depois, a vacina russa tinha 92%. E agora a vacina americana tem 94,5%. Estamos acelerando o lomba acima, né, Beto? Isso mesmo. Chegaremos aos 100%. Agora nós vamos a um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV. É muito nossa. Voltamos já. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus.
oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando ao vivo para você, a sua central de notícias, a sua central de informações, o Conecta News. De segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã, em todas as plataformas da Conecta Mais e também no canal 8 da DIL TV. Nós contamos com um oferecimento de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado. Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região. A Dilnet, Telecom, Unimed, Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet. E a previsão do tempo? A previsão do tempo para hoje é de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. A temperatura registrada ao amanhecer foi de 12 graus e à tarde poderá chegar aos 22 graus. Agora, a previsão de chuva para os próximos dias não existe. Neste momento, fazem 21 graus já aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as informações, agora vamos para o esporte, né, Tiago? Começamos pelo portal UOL, agora são 8 horas e 53 minutos. O Inter tem plano para Thiago Galhardo e jogar até 2 vezes em 24 horas. Segundo o Internacional, planeja contar com Thiago Galhardo diante do América em Minas Gerais no jogo de volta das quartas de final do Copa do Brasil. Sim, o meia atacante pode entrar em campo para disputar 2 partidas em intervalo de 24 horas. Ele está com a seleção brasileira para enfrentar o Uruguai em Montevidéu na terça-feira e é aguardado em Belo Horizonte ao longo do dia seguinte. A chance de jogar como titular até existe. E pelas informações do Internacional, a saída de Eduardo Cudê teve outros motivos além do que ele alegou e também pegou todo o grupo de surpresa. A reportagem do G1 destaca que a desesperança tomou conta do vestiário depois que o técnico anunciou a saída. E ele só comunicou o seu desejo para deixar o clube no último dia 8. Contudo, antes disso, ele já negociava com o Celta da Espanha. E mesmo acertado já com o Celta, ele mantinha um clima de normalidade no Beira-Rio. Coisa feia, né, Beto? Bem triste isso, né? Segundo o portal UOL, o Grêmio
dá sequência num trio da base do time e ganha novo meia de campo. Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre foram os destaques do Grêmio nas 2 rodadas mais recentes do Campeonato Brasileiro. Em maior ou menor medida, o trio teve grande influência nas vitórias que fizeram o time gaúcho cumprir a promessa de Renato Portaluppi aparecer entre os mais bem colocados da tabela de classificação e de quebra o treinador ganhou um novo meio-campo. Dos 3, Darlan é o que tem mais ares de cara nova. O jovem participou de 21 jogos no ano, 10 partidas a menos que Matheus Henrique, 2 a mais que Jean-Pierre. E as informações que vêm do esporte internacional, o ator Ryan Reynolds compra um time inglês e promete transformá-lo numa força global. O ator de Hollywood, Ryan Reynolds, e uma ação com seu colega Rob McKenney, compraram o time Wrexham Football Club da 5ª divisão inglesa e prometem transformá-lo em uma potência, Beto. Isso, e segundo o portal aqui do UOL, após acertar salários, o Corinthians planeja colocar 18 milhões de FGTS em dia. Depois de acertar 3 meses de salários atrasados na semana passada, o Corinthians espera colocar um dia, nesta segunda, os valores referentes ao FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de Jogadores e Comissão Técnica, que no total regularizado seria de 18 milhões de reais. E agora uma boa notícia para o vôlei de praia. Alisson e Álvaro, dupla brasileira, conquistam o 2º título consecutivo na temporada. A dupla Alisson e Álvaro Filho se sagrou campeã do circuito brasileiro de vôlei de praia no último domingo. O time faturou a 3ª etapa do circuito dessa temporada. A vitória da dupla, que vai representar o Brasil na Olimpíada de Tóquio, foi sobre Guto e Arthur Mariano por 2-0. Agora são 8 horas e 56 minutos. Na última semana, o Hospital São João Batista, aqui de Nova Prata, recebeu a certificação de qualidade acreditado pleno. Esse selo, apenas 6 hospitais do Rio Grande do Sul contemplam. E na reportagem a seguir, entenderemos melhor sobre esta conquista. Vamos ver. Na última semana, o Hospital São João Batista, aqui do município de Nova Prata, comunicou a toda a comunidade pratense e regional a sua mais nova conquista, o selo de acreditação. Este selo apenas 6 hospitais de todo o Rio Grande do Sul contemplam. E nesta reportagem nós vamos te explicar um pouco mais sobre esta conquista. É um selo que o Hospital São João Batista conquistou, que vem de uma organização nacional, Organização Nacional de Acreditação, destinado a certificar os hospitais que cumprem normas, que estabelecem processos de melhoria contínua e que atingem metas, né, nesse sentido. Então, nós cumprimos uma bateria longa de quesitos, de realização de quesitos, para que pudéssemos, então, obter esse importante selo. Assim como nos demais setores da sociedade, quase todas as atividades e quase todas as organizações hoje necessitam estabelecer programas de melhoramento contínuo. Os hospitais não é diferente. Para que se possa oferecer qualidade e segurança aos pacientes, é importante estabelecer esses programas de melhoria contínua, onde são estabelecidos metas, planos operativos, planos operacionais, de forma a padronizar o serviço que é executado por todos os colaboradores da instituição. Dessa forma, garantindo que a prestação de serviço do hospital, né, que permite com que a medicina realize seu trabalho. Então, dessa forma, nós temos um hospital que dá o suporte adequado ao trabalho dos profissionais da medicina. Sim, são poucos hospitais. No Rio Grande do Sul, para te dar a dimensão, são cerca de 320 hospitais no Rio Grande do Sul. E nós somos acreditados, são 24 hospitais acreditados, nós estávamos no primeiro nível, agora conquistamos o segundo nível. Dos 24, temos 6 no segundo nível, 7 com o Hospital São João Batista agora, e 6 no terceiro nível, que é o nível posterior, que nós estaremos a partir de agora buscando, e nos dedicando
a melhoria de processos, de forma que se venha atingir também esse terceiro nível. Muitas vezes o paciente não tem a dimensão exata das melhorias que acontecem quando você tem um hospital certificado. O significado disso é que nós nos organizamos principalmente para dar segurança nos procedimentos e revertendo essa segurança para o paciente. Então, essa é a base do serviço, né, que se fez para que se atinja a acreditação. Então, o hospital passou muitos anos, desde 2014, treinando suas equipes, melhorando as instalações, enfim, fazendo uma série de atividades, preenchendo uma série de quesitos para poder, em 2018, foi quando nós conquistamos, 2018, obter o primeiro nível de acreditação. E hoje estamos aí, 1 ano e meio depois do primeiro nível, obtendo o segundo nível de acreditação. Na verdade, muito do que se faz aqui dentro, em termos de qualidade, ele não é vislumbrado pelo paciente. Ele não consegue verificar isso no dia a dia, né? Mas aqui dentro nós sabemos a importância desses procedimentos para garantir qualidade e segurança do paciente. Segurança que as medicações que foram prescritas sejam dadas na hora certa, no tempo certo, com o medicamento certo, né? Além de uma série de outras questões que envolvem segurança, desde a cozinha, a lavanderia, né? Os equipamentos sempre recebendo a manutenção adequada. Então, esse é o processo de qualidade que se espera não apenas de um hospital, mas, enfim, de qualquer organização. E a ONA é uma organização que acredita os hospitais que seguem esses protocolos que visam a segurança e organização institucional. Nós, então, estamos fazendo parte agora desse seleto grupo de 24 hospitais do estado. Já no segundo nível, e estaremos, claro, buscando o terceiro nível, que é o nível mais alto da acreditação. Existe a cada 6 a 8 meses visitas, né, do órgão acreditador, do órgão auditor, na verdade. Quem nos audita é o IBS, é um instituto importante, né, que faz as auditorias, e aí, em função dessas auditorias, a ONA, então, nos dá o certificado. Existem aqui casos aqui na região de hospitais que perderam, inclusive, o primeiro nível de acreditação, né, e hoje estão buscando de novo. É muito importante o hospital cumprir todas as metas que são programadas, né, nesse programa de melhoria contínua que é previsto junto a essa instituição acreditadora. Então, nós temos que seguir agora uma série de avanços nos próximos 8 meses para garantir a manutenção desse selo de acreditado pleno que nós conquistamos agora. E futuramente, né, pretendemos a acreditação com excelência, deveremos dar passos ainda mais definitivos, né, e marcantes na busca da qualidade e da melhoria constante do trabalho. Sem dúvida, essa conquista, né, eu diria que ela pertence à comunidade de Nova Prata, mas ela é o resultado do trabalho de cada um dos colaboradores da nossa instituição. Em todos os segmentos houve um engajamento importante e definitivo, porque se um setor aqui dentro tivesse falhado nas metas que foram propostas, nós não teríamos atingido, né, necessariamente o mínimo que se espera para obter a certificação. Então, sem dúvida nenhuma, esse trabalho é o resultado da ação direta de cada um dos nossos colaboradores. São eles que fizeram com que a nossa comunidade hoje pudesse ter um hospital acreditado. É um motivo de alegria, de felicidade, não apenas para todo o nosso corpo funcional, mas penso que para toda a comunidade. E isso tem engajado cada vez mais os nossos colaboradores, né, nesse processo de qualidade que se precisa ter, ou seja, um processo de busca de qualidade contínua. Apenas dessa forma é que mantemos qualquer organização, qualquer instituição, né, num patamar elevado de prestação de serviço, enfim, ou de produção.
A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Retornando ao vivo para você, a sua central de notícia e informação, o Conecta News, aqui na Conecta Mais TV. E agora vamos às notícias do estado do Rio Grande do Sul, Beto Guidini. Isso mesmo. Mas antes a previsão do tempo, agora são 9 horas 8 minutos. A terça-feira amanheceu com sol entre nuvens aqui em Nova Prata. A temperatura registrada ao amanhecer foi de 12 graus e à tarde poderá chegar aos 22 graus. Não há previsão de chuva para os próximos dias. E neste momento fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E começamos pelo portal Acústica FM. Meteorologista afirma que fenômeno Laninha promete ser de rápida duração. Os impactos do fenômeno Laninha no campo foram destacados pelo meteorologista Fábio Varoni, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, o CEAB-DR, no evento do Café com Inovação. Ele disse que estamos com Laninha agora, mas também não é tão preocupante assim. Em anos anteriores já tivemos o fenômeno. É corriqueiro, disse Varoni. E conforme o meteorologista, a previsão para os próximos meses é de condição de pouca chuva no Rio Grande do Sul, principalmente neste novembro e dezembro. E informação do Correio do Povo para a parte de economia do estado. O leilão da distribuidora da CE ocorrerá no mês de fevereiro de 2021. O edital de privatização da distribuidora será publicado em 9 de dezembro.
Com uma dívida calculada em mais de 4,8 bilhões de reais, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, CEE, anunciou segunda-feira edital de privatização do seu braço de distribuição da empresa, a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, que terá o seu leilão programado para fevereiro. Depois de muito bate-boca, a distribuidora da CEE vai ser vendida. Agora, segundo o portal Correio do Povo, a ANAC aprova a revisão extraordinária dos contratos de concessão do Aeroporto Salgado Filho. Segundo a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou a revisão extraordinária do contrato de concessão de 4 aeroportos em razão dos prejuízos causados pela pandemia da Covid-19. A primeira decisão refere-se ao Aeroporto Internacional de Porto Alegre e tem como objetivo recompor o equilíbrio econômico-financeiro do aeroporto em razão dos prejuízos causados pela pandemia. Segundo o despacho, o valor referente ao desequilíbrio verificado em 2020 corresponde a 119,442 milhões de reais. E pelo Correio do Povo, a informação que a gente tem é que as ocupações dos leitos de UTI na capital dos gaúchos, Porto Alegre, segue aumentando. A rede hospitalar da capital tem 237 pacientes internados por infecção do coronavírus e esse número segue subindo. Há cerca de 2 semanas eram 208 internados, um avanço que representa 10%. E antes da gente entrar na parte da Serra e do Planalto, para falar sobre o retorno da bandeira laranja após o recurso da MESD, Monalise Canali, ao vivo com o prefeito Breda em Cotiporã, ele que é presidente da MESD, falando sobre essa fase do distanciamento controlado. Bom dia, Monalise. Bom dia, prefeito Breda. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Exatamente. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa surpresa, né? Depois de um longo período em bandeira laranja, na última sexta-feira fomos reclassificados para a bandeira vermelha. Então, a MESD entrou com esse recurso, a partir de então foi aceito esse recurso pelo observatório também, e aí voltamos para a bandeira laranja. Porém, a gente teve esse pequeno sustinho aí na sexta-feira e poderíamos seguir, né, na bandeira vermelha. E aí, o que acontece? A gente continua numa pandemia, né? E o presidente da MESD, o prefeito Carlos Breda, aqui do município de Cotiporã, fala pra gente um pouco sobre esse assunto. Bom dia, prefeito. Bom dia, Monalise. Bom dia, Beto. Bom dia, Thiago. A todos aqueles que nos acompanham. Eu estive afastado há quase 2 meses, cuidando da minha saúde. Estou careca aqui por causa das quimioterapias, mas graças a Deus está indo bem. Retornei na quinta passada e justamente nesse dia, depois de tanto tempo, fomos classificados como bandeira vermelha. Por que isso? Porque alguns indicadores, nós melhoramos muito, nos últimos ficamos praticamente 100 dias na bandeira laranja, e o crescimento de alguns indicadores, quer dizer, estava aqui, tu sobe, mas tu está aqui embaixo, e sobe, conta isso também, o crescimento dos indicadores. Então, houve aumento de internações, né, houve um aumento do número de casos, o estado como um todo também piorou um pouco, e isso fez com que os índices subissem, foi a 1,85 e o limite 1,5 para permanecermos na bandeira laranja. Aí a gente fez o recurso no sábado, e tive que trabalhar sábado, fazer o recurso, mostrando que a Serra tem condições, porque a taxa de ocupação de leitos de UTI em torno de 74%, 75%, e que este crescimento foi porque nós baixamos bastante, e aí subiu, mas está muito abaixo do que estava em outros períodos. Então o Estado entendeu isso, e a Serra continua em bandeira laranja, agora acendeu a luz vermelha. Realmente, o número de leitos UTI e clínico no Estado diminuíram porque estão atendendo outras comorbidades, outras doenças, outros pacientes de outras enfermidades, enfim, que é importante tratar isso. Então, o que aconteceu? Como tem menos leito, o percentual de ocupação ele tende a aumentar. O que significa isso? Que nós temos que cuidar mais. Pelo fato de permanecermos tanto tempo em bandeira laranja, não quer dizer que a pandemia passou. E eu sempre digo, nós poderíamos até fazer tudo, agora depende do cuidado de cada um de nós. É isso que tem que... E é isso que depende. Não vai ter nenhuma autoridade, ninguém que vai resolver o problema. E uma outra coisa importante, eu peço aí, eu sei que tem
alguns que entendem de forma diferente. Nós provamos e comprovamos, o tratamento precoce funciona, gente. Se disserem para você, vai para casa, espera em casa, procurem um outro profissional e o atendimento logo. Atender e tratar logo. Então não fique esperando. Procure na sua unidade de saúde, no seu município, na sua cidade, e diga e peça o tratamento. O médico vai saber qual é o melhor tratamento, não é o prefeito que vai dizer, mas o tratamento que ele entender melhor deve ser ministrado, porque aí a pessoa não precisa ir para o hospital, não precisa ocupar um leito e vai se tratar logo. Então, é esta a recomendação que eu faço, o pedido que eu faço, e aos meus colegas prefeitos aí também, para a gente fazer todas as atividades, as ações que estiveram ao nosso alcance. Eu ontem mesmo estive reunido com o pessoal da Secretaria da Saúde aqui, para que a gente faça essas ações, que se cada um fizer a sua parte, o todo ele está resolvido. Então é essa a mensagem que eu quero passar, que eu quero dizer, de que estejamos todos muito atentos e alertas a esta questão do coronavírus. Nós podemos passar, podemos fazer os encontros de Natal, tudo certo, desde que a gente tenha este cuidado. É tão simples, parece, né? Não é tão complexo, é simples, é cuidar e nós vamos passar por isso, se Deus quiser. Prefeito, a gente sabe que retornamos para a bandeira laranja, então continuamos com a nossa rotina basicamente como estava antes. Caso a gente fosse para uma bandeira vermelha, a gente sabe que existe um modelo de distanciamento aprovado pelo governo, que é um intermédio entre a laranja e a vermelha, né? Se possivelmente nas próximas semanas nós formos classificados novamente em bandeira vermelha e esse modelo de distanciamento passar a ser exercido, quais são as principais mudanças que temos? Acho que é importante relembrar quais são essas mudanças, porque justamente fazia um tempo que a gente não trocava de bandeira, não se tinha essa preocupação que está se tendo agora novamente. É bem colocado. Tem duas coisas assim. Uma é maior restrição, por exemplo, restaurantes, comércio, vão ter que atender menos pessoas atendendo, menos pessoas entrando no comércio, nos prestadores de serviço, e fica o intermediário entre a laranja e a vermelha. E um outro fator muito grave e importante a salientar, já que estão retornando às aulas, não poderíamos retornar às aulas se permanecesse na bandeira laranja, nem com o modelo de cogestão. Daí terminou o ano, porque aí teria que esperar mais 2 semanas na bandeira laranja, ou seja, voltar para a laranja, esperar 2 semanas para depois voltar às aulas. Foi o ano, e eu, como presidente da MESD, iria sugerir que fosse cancelado definitivamente esse ano, porque não tem como você se programar, compra a merenda, organiza a higienização, organiza tudo, e aí entrou na bandeira vermelha, cancela. Não é tão simples assim. As famílias se organizam, o transporte fica organizado, tudo, e aí bandeira vermelha, suspende tudo. Então, se eventualmente entrarmos de novo na bandeira vermelha esse ano, praticamente acaba o ano, não tem como mais recuperar, os prefeitos estão em fim de mandato, aí tem que procurar fazer aquilo que estiver ao alcance, mas infelizmente o ano estaria perdido. Então, por isso que é importante esta ação de cada um de nós, mesmo os comerciantes, os prestadores de serviços, quem tem uma empresa, ajude a cuidar na sua empresa, no seu estabelecimento, porque se nós tivermos alerta, como nós passamos um bom tempo, quando estivemos em bandeira vermelha, nós vamos agir para evitar a contaminação, a proliferação do Covid-19. A gente agradece pelas informações, são informações que nunca estão desatualizadas. Exatamente. Estão sempre na moda, sempre. É isso que a gente tem que estar ligado. Está ligado, olha, está acontecendo isso. E quanto mais ligado a gente tiver, e quanto mais a gente agir, mais fácil a gente ultrapassar, né? E menos doloroso. Também imagine para um hospital, num leito, para um respirador, todo o transtorno que é o sofrimento da família, não só do paciente. Por isso que aqui nós temos o tratamento precoce, vem para cá, para a unidade de saúde. Ontem mesmo falei com o doutor Rui, que é o nosso médico, que é especialista nisso, ele disse, hoje eu tratei 3, já vieram 3 novos casos, né, ontem, e os 3 receberam tratamento, não vão precisar ir para o hospital. Então vamos fazer isso, que o resultado a gente vai colher.
Isso mesmo. Muito obrigada, prefeito, presidente da AMESN, né? Agradecemos pela disponibilidade de nos receber e explicar novamente sobre essas informações. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Obrigado, Moraliz, e obrigado ao prefeito Breda pelas informações. Desejamos uma rápida recuperação para ele aí que está em tratamento. E seguimos pelo principal destaque da Serra e do Planalto. Ibiraiarense recebe alta após 106 dias internado na UTI por conta de complicações da Covid-19. É o seu José Almir da Silva, de 60 anos, conhecido popularmente como Geno. Teve alta hospitalar na tarde da última segunda-feira, ontem, após ser internado para tratar complicações decorrentes do coronavírus. Ele é natural de Biraiaras e teve aí um tratamento no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, mais de 100 dias internado. E a informação é da tua Rádio Cacique de Lagoa Vermelha. E agora vamos para as notícias da nossa região. Começamos pelo portal O Estafeta. Nova Prata é contemplada com o projeto da RGE em mais de R$1 milhão. O município foi contemplado na última semana pelo programa PEE, Programa de Eficiência Energética da RGE, com alteração das lâmpadas a vapor por LED, com um projeto no valor de R$1.037.000. A seleção se deu na modalidade chamada pública, que tem por objetivo incentivar o desenvolvimento de medidas que promovam a eficiência energética e o combate ao desperdício de energia elétrica. Informações pelo portal Estafeta. As escolas municipais de Veranópolis iniciam o período de matrículas e de rematrículas. Conforme o edital número 61, as rematrículas nas escolas municipais de Veranópolis para o ano letivo 2021 são realizadas no seguinte período: de 16 a 20 de novembro e as matrículas de 23 a 27 de novembro. As escolas de educação infantil e ensino fundamental de Veranópolis. E segundo o portal Estafeta, professores da região integrarão equipe de reformulação do ensino médio aqui no Rio Grande do Sul. A nova reforma do ensino, através da Lei número 13.415/2017, efetivou-se com mudanças no ensino médio, que agora passou a ter uma nova identidade, tornando-se direito de todo cidadão brasileiro, pois passou a ser determinado pela educação básica. O ensino médio público brasileiro teve uma expansão significativa na década de 90, mas passou a ser obrigatório apenas no ano de 2009, por intermédio da emenda constitucional, que prevê obrigatoriedade do ensino de 4 a 17 anos de idade. E informações da Rádio Estúdio FM. Após aí ser apuradas as eleições em Veranópolis e a chapa única formada por Valdemar De Carli e Thomas Schimann alcançaram uma aprovação de 69,90%, eles conversaram sobre as prioridades da administração. De acordo com o prefeito Valdemar, será dado continuidade aos trabalhos que já vão sendo feitos, com investimentos nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, turismo e assistência social. Outros trabalhos deverão ser finalizados, como obras nas escolas da cidade, no distrito industrial, na formação de jovens e no loteamento popular. Além disso, preocupações do poder público na área de segurança pública, haja vista um aumento dos crimes, principalmente ligados ao tráfico de drogas no município. E segundo o portal Estúdio FM, as inscrições abertas para o curso Boas Práticas de Alimentação em Veranópolis. Acontecerá em Veranópolis no mês de novembro o curso presencial de Boas Práticas nos serviços de alimentação. A captação será realizada no SEG, Sindicato Empresarial da Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho, em parceria com o SEBRA-RS, Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e o ACIV. O curso tem 16 horas de capacitação e acontece em 4 encontros, nos dias 23, 24 e 30 de outubro e 1º de dezembro, das 15 às 19 horas, na ACIV, na rua Alameda Santos Dumont, 525, na FEMAÇã, em Veranópolis. E pelo portal da Rádio Estúdio FM, a Prefeitura de Cotiporã realiza processo seletivo para a contratação de fiscal sanitário e também de estagiários.
As inscrições de fiscal iniciam na última segunda-feira, dia 16, e vão até 20 de novembro, e devem ser realizadas na Secretaria Municipal de Saúde. Já os interessados nos estágios devem acessar o site do CIEE e maiores informações pelo telefone da Prefeitura 3446-2800. E essa notícia é bonita, Thiago. Segundo o portal Estúdio FM, inspiração e conscientização. A centenária de Cotiporã vence o Covid-19. Em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, histórias de superação trazem a esperança de que dias melhores virão e conscientizam de que todo cuidado para combater a Covid-19 ainda é necessário. Em Cotiporã, um município de aproximadamente 4 mil habitantes, a única cotiporanense centenária positivou ao vírus e recuperou-se da doença de forma excelente. Catarina Maria Zardo Béssega, que completou 100 anos no final do mês de outubro, teve diagnóstico confirmado poucos dias antes do seu aniversário. E agora, na reta final do nosso programa, Beto Guidini traz os boletins epidemiológicos da nossa região. Agora, 9 horas e 25 minutos. Começamos por Nova Prata, confirmados casos ativos 50 pessoas, recuperados 930, óbitos foram 7, recuperação domiciliar 46 pessoas, confirmados no hospital 4 pessoas, aguardando o resultado 79 e isolamento domiciliar são 125 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados 26, casos curados também 26, casos suspeitos em isolamento domiciliar não temos nenhum. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 14, pacientes curados 105, total de casos confirmados 119. E pela cidade de André da Rocha, casos ativos 2, casos em isolamento domiciliar 17, casos confirmados 46, casos curados 44, casos suspeitos 3, casos descartados 1 e casos hospitalizados também temos uma pessoa. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados, 507. Casos curados, 503. Casos negativos, 932. Óbitos foram 3. Casos em isolamento e monitorados, 38. Pela cidade de Veranópolis, confirmados, 617. Recuperados, 590. Negativos, 2.094. Óbitos foram 5. E hospitalizados, temos uma pessoa. E pela cidade de Paraí, casos confirmados 516, curados 509. Internações não temos nenhum, óbitos foram 5 e pessoas em monitoramento 24 pessoas. Chegando ao final do Conecta News dessa manhã, a gente se despede convidando para amanhã entrevista exclusiva aqui nos nossos estúdios com o professor Duad Brena, ele que foi coordenador da campanha que elegeu Alcione Graziotin à Prefeitura de Nova Prata. Você vai conhecer essa personalidade que trabalhou muito nos bastidores. Então, até amanhã, Beto Guidini, e uma boa terça-feira para todos vocês. Isso mesmo, Thiago. Agora são 9 horas e 27 minutos. Nós vamos encerrar com uma matéria. A Casa do Artesão de Nova Prata é conhecida por todo o artesanato local que é oferecido e é ponto de parada para os turistas. E vamos conhecer melhor sobre esse atrativo turístico. O Conecta News volta amanhã, quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá. Há 3 anos, a Casa do Artesão aqui do município de Nova Prata proporciona espaço aos artistas locais para que exponham os seus trabalhos. E hoje nós vamos te apresentar um pouco mais sobre esse ponto turístico. A Casa do Artesão começou aqui em maio de 2017. É uma associação das artesãs locais que foi meio que um incentivo da prefeitura para apoiar o artesanato local, daí surgiu a Casa do Artesão aqui. Aqui, na verdade, a gente só trabalha com o pessoal que reside na cidade de Nova Prata.
Aí a gente tem diversos tipos de artesanato, como por exemplo o artesanato polonês, que ele é feito em pirografia, grande parte dele, em madeira. E também tem o artesanato da etnia italiana, que aí a artesã trabalha com palha, ela faz desde chapéus até exporta, cestas de pão. A gente também trabalha com souvenirs, decorações para casa, e também para os turistas que vêm aqui a gente também tem várias lembranças, como imã de geladeira, caneca, chaveiro. A Casa do Artesão está aqui localizada na Praça Mansur Elias, na frente do Porta. E ela funciona de segunda a quarta, das 13 às 17. Quinta e sexta funciona das 8 da manhã ao meio-dia e das 13 às 18. E no sábado funciona das 9 ao meio-dia e da 1 às 5. Se for grupos de turistas, a gente pede que agende. Aí a gente pode abrir uma exceção, abrir no domingo, só para ter uma organização melhor aqui da casa também, para a gente atender melhor, como é bastante gente. Aqui a casa, ela meio que busca manter a cultura do artesanato, tanto como eu mencionei o artesanato polonês, como o artesanato italiano, e também busca ajudar os pequenos artesãos, né? Que às vezes pode ser que o artesão não tenha condições de criar uma loja, daí a gente ajuda aqui, pode expor aqui e vender. Aí entraria em contato com a gente, passaria por uma avaliação breve com os associados aqui da casa, e daí a gente conversaria com a presidenta, que é ele, e daí a gente poderia ver de colocar na casa. O contato aqui da casa é 3242-1354. O pessoal também pode mandar uma mensagem no nosso Instagram, no nosso Facebook, Casa do Artesão. Se você tiver interesse por adquirir algum artesanato, vem conferir aqui na Casa do Artesão. Também, se quiser alguma lembrancinha da cidade, nem que for só dar uma olhadinha, tenho certeza que vocês vão gostar das coisas.